Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e o tema de hoje é: o que ele, o que ela te diria do fundo do coração? Lembrando que para leituras na sua energia é só acessar a descrição do vídeo abaixo para mais informações. As opções de hoje são: grupo de número 1, a Esmeralda; grupo de número 2, a Drusa de Cristal; ou grupo de número 3, Vassoura de Bruxa. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, a Esmeralda. O que essa pessoa te diria do fundo do coração? O Julgamento, a Roda da Fortuna e a Imperatriz. O que essa pessoa te diria do fundo do coração? 10 de espadas, 6 de ouros, Rei de copas. Aqui, para aqueles que já se relacionaram com essa pessoa, ela gostaria de dizer que sente muito por certas situações que vocês viveram. Hoje ela tem discernimento. Hoje ela vê com clareza o que aconteceu. E vê mesmo, tá, gente? Hoje ela tá até bem esclarecida aqui. Porque a carta do julgamento é o último clarear das ideias, sabe? É o último processo em que você realmente consegue enxergar bem mais do que lá no início da jornada. Então, pode ter certeza que ela viu coisas, ela percebeu coisas, ela entendeu coisas que antes ela não tinha maturidade ou não tinha consciência para entender, para perceber, para saber. E aí o 10 de espadas me traz ela pedindo sinto muito, pedindo perdão, reconhecendo que errou, reconhecendo aonde errou, a parcela de responsabilidade dela dentre a situação que vocês viveram. E aqui ela gostaria de dizer que, se pudesse, faria diferente. Se pudesse, naquela época, tivesse o discernimento, o amadurecimento que ela tem hoje, pode ter certeza que ela faria diferente, tá? A Roda da Fortuna e o 6 de ouros fala que ela gostaria muito de ter tido um equilíbrio na relação de vocês, gostaria muito de ter sinalizado melhor quando estava para baixo ou quando sentia que a relação estava para baixo, e que gostaria de ter resolvido de forma mais harmônica e mais conversada também, no nível de conversa madura, sabe? De conversa a nível de vamos tentar se entender, não ficar provando o nosso ponto, não ficar argumentando e justificando, querendo que a gente sempre esteja certo, sabe? Cada um esteja certo e tal. Então ela gostaria de ter tido outro tipo de condução das conversas para poder realmente ser conversas de resolução de conflito e não de focar mais no conflito, não de ficar condenando, apontando, julgando, falando que a culpa é do outro, que era sua, ou sabe? Às vezes aqui a pessoa até fala assim, olha, a culpa não tira a gente do lugar. Era mais fácil a gente ter falado, tá bom, o que a gente pode fazer? O que cada um pode fazer, sabe? E aí a carta da Imperatriz com o Rei de Copas, ela gostaria de dizer que hoje percebe que você era a Imperatriz da vida dela. Mesmo que você seja homem, tá? Porque eu vejo você como esse arquétipo e a pessoa hoje entendendo que você era esse arquétipo, que você tinha as características desse arquétipo. E o Rei de Copas, ele percebe, o Rei de Copas é o perceptivo, o Rei de Copas é o psicólogo, é aquele que olha e fala, tá, deixa eu entender o mundo das emoções, deixa eu entender as pessoas pelo que elas falam, emitem, sentem, né? Então tem uma dose de empatia aqui feita agora para você. É complicado porque aqui é como se essa pessoa falasse, poxa, eu também podia ser esse Rei de Copas na vida dessa pessoa. Eu podia ser aquele que acolhesse, porque hoje eu sei, hoje eu vi
Hoje eu entendo o que é acolher, hoje eu compreendo que eu tinha que ter acolhido as emoções, acolhido as vulnerabilidades, acolhido as dificuldades, né? Então aqui passa por um reconhecimento muito grande essa pessoa, ela está entendendo muito claramente hoje a história de vocês. E ela te vê como essa pessoa iluminada aqui, que é a carta da Imperatriz. A Imperatriz é a grande mãe, é aquela que cuida, é aquela que também age no mundo, é aquela que não só vem aqui, vamos falar de sentimentos, mas é aquela pessoa que tem a leveza de, tá bom, vamos conversar agora, sabe? Depois vamos se divertir, depois vamos falar de um assunto sério, vamos falar das nossas emoções, depois vamos fazer alguma coisa interessante, sabe? A Imperatriz, ela administra todas as áreas da vida. Ela administra todos os humores, ela administra a si própria, a si próprio, como o outro também, mas não no sentido de querer controlar o outro, mas de conduzir a relação, conduzir as relações, porque a Imperatriz, ela é uma pessoa que se relaciona, que sabe se relacionar. Aqui me vem muitas características de Vênus em Touro, na luz, né? Então, aquela pessoa que sabe administrar tudo, que fala, tudo bem, tá acontecendo isso na minha vida, então bora. Não vou perder a doçura, não vou perder a esperança, não vou perder o poder de ação, o meu poder de fazer as coisas também. Vou me posicionar, vou me colocar. Então, eu vejo que você muitas vezes vinha com essa energia e a pessoa não entendia. A pessoa também, ela não entrava na mesma sintonia. Pode ser uma pessoa que até é um pouco mais frágil, mais sensível e que não sabe lidar com as suas emoções, sabe? E aí vê você que administra tudo, que consegue lidar com as emoções, que também não perde a leveza, também lida com situações profundas, mas também tem aqui a decisão, a prática, tá? O que você precisa? Vamos fazer então. Essa postura no geral aqui, essa pessoa não compreendia. Então ela podia ser alguém que se retraía mais, que se escondia mais, e acabava não colocando de forma compreendível o que estava passando. Porque a Imperatriz, ela tem uma conexão com a natureza muito grande, ela entende a natureza das coisas. Só que para as pessoas que não entendem a sua própria natureza, fica difícil, né, viver assim com pessoas tão abertas e tão dispostas, sabe? Nem sempre as pessoas sabem entrar em contato com a sua natureza interior e discernir o que é essa natureza interior. E eu vejo essa pessoa hoje conseguindo, porque hoje ela é esse rei de copas. Hoje ela alcançou esse nível de rei. Você já era uma imperatriz aqui. Você já era uma imperatriz na relação, independentemente do seu gênero. Só que, como essa pessoa sai hoje num contexto de rei, para mim eu sinto que essa pessoa hoje consegue ver de cima. Hoje ela consegue entender a sua natureza interior. Mas antes não. E aí tem aqui o reconhecimento, o pedido de desculpas, percebeu o que fez de errado, o que fez de certo, hoje quer recuperar essa parte, né, do que fez errado, para ela se sentir bem. Então tô vendo uma pessoa, por exemplo, eu falhei no meu relacionamento interior, então eu tenho que aprender para ter relações melhores. Uma pessoa que se coloca, né, do tipo, para honrar aquela história que eu não fui legal, eu preciso ser melhor agora. Como no passado eu não fui bom, ou eu não fiz o melhor que eu pude, agora eu tenho que ser bom ou fazer o melhor que eu posso, sabe? Então eu tô vendo muita retidão aqui, uma pessoa muito ética, uma pessoa muito, sabe, que quer ser melhor. Por quê? Porque entendeu as dores daquele momento, entendeu o que precisava ser feito, entendeu que não foi legal o que fez e que por isso precisa se corrigir, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Agora o grupo de número 2, Drusa, de cristal. O que essa pessoa te diria do fundo do coração dela? O mago, a sacerdotisa e o papa. O que essa pessoa te diria... Opa, não é esse deck. Me confundindo aqui. É esse. O que essa pessoa te diria do fundo do coração dela?
Sete de paus, 4 de paus, rei de copas. Olha, aqui ela fala o seguinte. Para algumas pessoas, tá? Foi muito difícil vocês estruturarem a relação de vocês. Pode ser que ela veio de um outro relacionamento, pode ser que ela veio de alguma história inacabada, assim, em algum sentido com outra pessoa. E aqui ela vem falando o quanto que foi, assim, desafiador, né, em certo momento, quanto que foi difícil em certo momento estruturar com você. E se hoje vocês não estão mais juntos, a pessoa gostaria de dizer que foi um ótimo período, ela cresceu muito, ela se desenvolveu muito. Um ótimo período, eu sei que às vezes é duro ouvir isso quando a relação pode não ter sido das melhores, né? Mas eu vejo a pessoa em gratidão aqui, por você ter entrado na vida dela e mostrado um mundo que ela não via, que ela não acessava, que ela não entendia, que não fazia parte também do mundo dela. Eu vejo pessoas diferentes aqui, eu vejo personalidades diferentes, mas que se complementavam em algum nível, né? Que se encontravam em algum lugar. Essas personalidades se encontravam e nesse lugar ressoava, nesse lugar vocês sentiam a emoção, vocês se amavam, vocês se gostavam, enfim. E hoje ela fala que você fez a crescer muito, você fez ela se desenvolver e amadurecer muito. Então tem gratidão aqui. Ela reconhece que por vezes foi muito difícil a convivência, que muitas vezes ela trazia os conflitos, ela provocava os conflitos, ela não sabia lidar com essa energia que tinha dentro dela, que é uma energia de fogo, né? Você também tinha uma energia de fogo aqui, só que você era um fogo mais controlado, ou pelo menos, né? Essa pessoa também tentava controlar, já tinha essa noção que tinha que controlar, mas para ela era muito mais desafiador e, inclusive, ela era mais impulsiva, ou mais nervosa, ou às vezes até queria as coisas do jeito dela, né? O mago é muito cético, é muito lógico, melhor dizendo, e acaba que a pessoa vê as coisas muito preto no branco, assim, sabe? Tipo, é isso e isso e acabou. E você trazia com a sacerdotisa, independentemente do seu gênero, você trazia aqui mais flexibilidade, ao mesmo tempo estrutura. Então é como se você soubesse fluir entre ser rígido, ser flexível, né? Ser duro, ser maleável. E isso eu tô falando de forma simbólica, mas dá para adaptar a, por exemplo, você poderia ter princípios que eram irrevogáveis, assim, princípios rígidos. Isso aqui tem que ser assim para mim. Enquanto outros princípios você era flexível, você falava, não, tudo bem, vamos entender, né? Vamos entender a situação. Esse contexto pede outro tipo de postura. Então, é como se aqui você dançasse melhor. Você fluísse no ritmo da música muito melhor do que essa pessoa, que eu já vejo ela um pouco mais dura e mais cabeça dura também, ou então mais assim, sempre pronta para atacar, sempre pronta para se defender, sempre pronta para uma batalha, sabe? Discussões, enfim, poderia configurar que sim. Mas também eu vejo uma pessoa que inclusive vê a vida de forma diferente, sabe? Então, por exemplo, coisas que não faziam tanta relação com a vida de vocês, sei lá, às vezes ela ouvia um noticiário no jornal e ela já, aquilo mexia com ela num grau, sabe? E ela reagia. E aí você olhava para aquilo e fala, calma, é só um noticiário no jornal, sabe? Tipo, não é com vocês, não precisa tomar as dores assim, fica calma. Então, eu tô vendo você com uma postura mais de conciliação, ainda que você também fosse de personalidade forte. E a pessoa, muitas vezes, né, com uma postura sempre mais ereta, mais de combate aqui. E aí hoje, com o Papa e o Rei de Copas, ela fala que reconhece quantas vezes ela atacou sem precisar ter atacado, quantas vezes ela se defendeu sem precisar ter se defendido, poderia ter se desarmado, sabe? O quanto que muitas vezes ela queria as coisas do jeito dela, o quanto que muitas vezes ela se dedicava no trabalho, outra coisa assim, e poderia não dar tanta atenção para a relação. O quanto que você muitas vezes foi o apoio emocional que ela não tinha, que ela também não conseguia ter. Talvez não aprendeu, talvez não teve educação para isso, talvez não sabia como lidar com o mundo emocional dela.
E aí você é esse ponto de equilíbrio, esse ponto de suporte. E quanto que muitas vezes foi você que trouxe a alegria para a vida dela, os bons momentos que ela poderia não ter reparado a tempo, sabe? Ela poderia não ter dado o devido valor, que era você ali tentando fazer a relação se animar, ser divertida ou ser leve em determinados momentos. Então aqui ela reconhece, ela percebeu, ela entendeu. Ainda tem coisas que ela não reconhece, tá? Deixar claro aqui que você poderia achar, então entendeu tudo. Não, ainda não, mas ela tá em vias de. Ela tá tentando aqui. Porque o Rei de Copas às vezes tem um pouco de temor, um pouco de medo de entrar no mundo emocional dele, no caso, e se perceber, né? Aqui eu vejo ela entendendo as coisas a nível mais superficiais, mas com o Papa tem total potência para ela ir mais fundo, entender mais coisas, processar mais coisas. Tá indo no tempo dela, mas hoje ela reconhece sim que poderia ter estruturado melhor a relação, que poderia ter feito melhor a parte que cabia a ela, mas não teve a sagacidade de perceber isso a tempo, sabe? E a carta do Papa aqui fala que ela ainda pensa que vocês poderiam ter algo, ou então que vocês poderiam se relacionar de algum jeito. Ainda que ela acha hoje um pouco impossível isso acontecer por questões de... Ela sabe que ela reconhece, mas talvez ela não consiga colocar as mudanças em curso. Talvez ela não consiga se transformar ainda. Pelo menos ela está reconhecendo aqui. Então ela gostaria sim, mas ela tem certo medo de que isso pudesse atrapalhar ou criar mais dores, ou sei lá, atrapalhar, que eu falo assim, atrapalhar as memórias, sabe? Confundir os bons momentos e viver mais momentos difíceis, e aí parece que o saldo final é de momentos difíceis, que até foi esquecido os momentos legais, entendeu? Que ela hoje vê e fala e reconhece. Então ela tem um pouco de medo aqui de de macular, né? De tornar manchado, de manchar pelo menos as boas lembranças que ficou, sabe? Porque pode ser que vocês retornem e voltem com as dificuldades aqui, entendeu? Que tinha antes. Não quer dizer que vocês vão necessariamente voltar. Eu tô vendo uma leitura aqui, tô fazendo uma leitura do que ela pensa, do que ela gostaria de te dizer, tá? Porque aí depende de muita coisa, depende dela também, se desconstruir e falar, é isso mesmo, eu vou atrás. Também depende da sua parte de aceitar ou então ir atrás disso, sabe? Mas o que eu vejo é que do fundo do coração dela, ela gostaria de ainda estar com você, se relacionar com você, ou então melhorar a relação, assim. Só que tem aqui um medo de não dar conta, de não conseguir, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Agora o grupo de número 3, Vassoura de Bruxa. O que essa pessoa te diria do fundo do coração? Sacerdotisa, o Papa e o Eremita. O que essa pessoa te diria do fundo do coração dela? Dez de paus, 9 de espadas, 4 de copas. Uau! Olha, aqui essa pessoa, ela se arrepende muito de coisas que fez no passado. Tem muito arrependimento aqui, gente, muito. Muito arrependimento, muita frustração. Tem também alguns ressentimentos, raivas. Tem chorar pelo leite derramado aqui. Por vezes a pessoa também acha que estava certa, sabe? E aí depois pensa assim, ai não, o outro que estava certo, a outra que estava certa. Não sou eu não, quem sou eu? Olha o que eu fiz. Então a pessoa
fica oscilando aqui num processo às vezes egóico e às vezes empático. Ela está tentando entender ainda certas coisas, já entendeu algumas que inclusive levaram ela a dor e sofrimento, tá? E é complicado porque eu vejo a pessoa, tanto com sacerdotisa e 10 de paus, quanto o papa e 9 de espadas, indo muito para a sombra. Aqui tem um inconsciente muito forte. Ixi, o eremita também, com esse 4 de copas. Tem sacerdotisa, papa e eremita são cartas de pessoas, o arquétipo, né? São arquétipos das pessoas que entram no mundo interior e se olham em algum momento. Então, a sacerdotisa é muito dada a estudo e a entrar no mundo interior dela. O papa é aquela pessoa que estudou e vai colocar para fora o que aprendeu. E o eremita é uma outra fase da jornada que a pessoa volta de novo, entra de novo, só que com mais sabedoria. Então eu tô vendo que ela tenta fazer esses processos, mas sempre vem os piores sentimentos, as piores lembranças, as piores dores. É como se ela não conseguisse ver com clareza que ela tem muita culpa. Não é nem responsabilidade, é culpa. Ela sente culpa. O que não é saudável. Não é saudável a gente sentir culpa, porque a culpa não faz a gente sair do lugar, não. A gente fica ali, ó, pensando, remoendo, se batendo, simbolicamente, né? E quando vê, você sai de lá dilacerado, com a saúde mental abalada, com os pensamentos mais distorcidos, pensamentos intrusivos que voltam e parece que nos condenam ainda mais, e não dá um caminho, não dá um ponto final nisso, sabe? Eu sinto muito por essa pessoa vivenciar isso, porque não é fácil. Né? Ainda que ela seja a pessoa que mais falhou no relacionamento, não é produtivo aqui. O que ela está vivendo hoje não é produtivo. Ela poderia muito bem pedir para voltar para você, falar com você e tudo, e falar, não, eu prometo mundos e fundos, e essa pessoa não vai conseguir cumprir. Por quê? Porque não foi na raiz das questões ainda. Ela está tentando, é possível que ela chegue? É claro. Mas ainda não chegou nas raízes das questões. Então, o que acontece? Ela pode acabar repetindo o ciclo. Tamanho é o desespero dela, de hoje talvez ter se percebido o algoz da situação, né? Ou aonde falhou, que ela não consegue ver mais nada além. Ela não consegue ir e buscar uma solução para isso. Ela só fica se condenando, ela só fica revivendo o passado, né? Recriando a cena. Então aqui tá bem puxado para ela. E o que ela gostaria de dizer é que reconhece, mas eu tô vendo alguém que poderia vir correndo, pedir desculpas, chorando, no desespero, mas é porque tocou na alma, tocou, né, na ferida, tocou no fundo do estômago aqui. Por isso que tá doendo tanto. Mas às vezes nesse momento de caos a gente não consegue perceber que certas atitudes não vão mudar assim só porque a gente tá sofrendo. Que aí depois do sofrimento tem o trabalho interno, né? Tem que curar as feridas e ir se transformando, reconstituindo a pele. E para se reconstituir não é fácil. Então assim, o que eu vejo aqui é que é alguém que gostaria de pedir desculpas, que poderia te mostrar que reconhece, que sabe hoje o seu valor, que errou mesmo, errou feio, errou rude, que por vezes também a pessoa até nesse jogo poderia contra-atacar, poderia falar assim, tá, mas você também fez isso e aquilo, sabe? Quando a pessoa percebe que errou, mas ainda fica querendo justificar algumas coisas, porque também quer que tenha um ponto considerado, ela quer que você considere também o lado dela, então ela poderia acabar voltando e falando mais coisas assim, sabe? Que você fala, poxa, mas peraí, você tá pedindo perdão ou você tá colocando a culpa em mim, sabe? Porque tamanha é a confusão mental aqui dela. E ela gostaria muito de vir correndo e falar tudo isso pra você. Só que ela viria de um lugar de dor e de ferida que não necessariamente é de um lugar de consciência. Na verdade, é o inconsciente dela gritando, ela tá percebendo, começando a perceber algumas coisas e ele tá gritando. Por isso que ela quer gritar e falar. Mas e depois? Só quando essa pessoa se acalmar, aí sim vocês vão poder ver o estrago, vocês vão poder ver o que pode ser feito, sabe? Então eu vejo alguém aqui que ela quer o melhor, só que ela ainda pode fazer o melhor de um jeito torto, porque é como se ela pedisse socorro, tipo, tanto socorro pra mim quanto socorro pra relação, por exemplo. É como se ela falasse assim, eu preciso ser perdoado,
mas ela precisa ser perdoada porque tá doendo muito nela, tá doendo reconhecer isso. E às vezes a gente não vai ser perdoado pelos outros, sabe? Às vezes você vai estar doendo muito ainda no outro. O outro vai falar, não, ainda não consigo. E aí, como é que a pessoa vai ficar? Né? Então ela quer te pedir perdão, mas ela também quer que você perdoe ela. E às vezes essa situação é uma situação mais egóica do que realmente sincera. Ela tá se sentindo tão insegura aqui que ela acredita que se você falar eu te perdoo, curaria ela. E talvez não. Talvez não, porque aí depois, ok, você devolveu o presente e falou, tudo bem, eu te perdoo. E aí? Ela continua sendo a pessoa que fez o que fez. Aí ela vai ter que se perdoar. Aí ela vai ter que olhar e continuar olhando para essa história, com dor. Então, às vezes, não é uma... Assim, eu acho que as palavras curam. Eu acho que poderia ajudar. Mas eu vejo aqui que é um desejo inconsciente, porque talvez não cure. Talvez ela siga se machucando por causa disso, siga se punindo por causa disso. Então, às vezes, com calma, a gente consegue pensar o que seria melhor, o que seria mais curativo, qual o melhor remédio a se tomar, entendeu? E não, no desespero da dor, pegar o primeiro remédio e tomar achando que vai resolver, porque às vezes não vai. E às vezes é o tempo que vai resolver. Pode até ser o remédio certo, mas vai levar um tempo. Então, assim, tem muito desespero aqui. E o que ela gostaria de dizer é que ela tá nesse sentido, nesse desespero, se sentindo assim, né? Ela tá sentindo assim, no desespero, na mágoa, na angústia, no querer falar. Na mágoa, assim, percebendo a mágoa que causou, saca? Algumas vezes ela também fala, mas eu também tô chateada, porque isso também não foi legal. Então eu vejo aqui um processo mais egóico do que um processo limpo. Limpo que eu falo porque eu tô vendo um turbilhão de sentimentos e pensamentos. Então, nesse momento, é como se estivesse acontecendo um tornado dentro dela. E no meio do caos, você não consegue ver direito para onde você vai, o que você vai fazer com isso, sabe? Então, tem que esperar esse tornado passar, ver que casas foram destruídas, ver que situações foram devastadas, para então você se reconstruir. Tá bom? Então, essa pessoa aqui mostra isso. Mostra que queria poder falar tudo, mas poderia vir com uma grande dose de emoção e é muito mais a pessoa pedindo socorro do que talvez realmente falando tudo bem, como é que a gente pode lidar agora com tudo isso, tá? Essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!